Olá, queridos! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Eu sou Gleitz de Paula, do projeto Ascensão Planetária, e hoje eu vim para a gente conversar um pouco por conta de uma necessidade que eu estou percebendo é, de que a gente se proteja um pouquinho melhor do que o que a gente costuma fazer. Bom, queridos, esse podcast de hoje não é para assustar ninguém, apenas para ensinar as pessoas a amplificarem a sua proteção, a ampliarem a proteção, não só sua, mas da sua casa também. É, essa técnica de proteção, ela, desde que eu a aprendi, eu venho usando. E eu percebi que houve uma melhora muito grande, né? Por conta de que eu sempre sofri muitos ataques de cunho espiritual, energético e, e havia necessidade de eu aumentar minha proteção. Então, quando eu aprendi essa técnica, essa forma de proteção, eu passei a usar junto com todas as outras que eu já fazia, melhorou muito a proteção sobre a minha energia, né, ao redor do meu campo energético e da minha residência também, do meu ambiente. Então eu vou ensinar. Por que a necessidade disso? Porque eu venho, como eu lido com atendimento, eu sempre estou em contato com muita gente. E eu percebi que de um tempo para cá tem muita gente relatando ataques energéticos, ataques espiritual fortíssimo. E, e aí há necessidade da gente conversar um pouco, porque o que geralmente acontece? Como a gente não está em contato com muita gente, principalmente pessoas que estão vivendo, passando pelas mesmas experiências que a gente, em termos de nível de evolução espiritual, acaba que você passa pela situação ali e nem sabe que é um ataque muitas das vezes. E por isso a importância da gente conversar um pouco. Então, assim, o que está acontecendo de normal, né, digamos assim, dentro disso tudo? Que isso não é muito anormal, não. Os ataques durante o sono, os ataques espirituais, os ataques energéticos, que muitos acabam descobrindo que aquele ataque ele não foi no sonho, né? Muitos acabam descobrindo que aquele ataque ele foi físico, mas que enquanto a pessoa está dormindo ali, muitas das vezes o mentor da pessoa permite que a pessoa tenha percepção do que está acontecendo para que a pessoa aumente a proteção, para que a pessoa busque entender o que é aquele processo, né? Mas está acontecendo. Então eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Bom, queridos, quando a gente tem algum pacto, algum acordo com algum irmãozinho obsessor, algum ser de baixa dimensão, esse se vê por direito de te usar como se você fosse um escravo dele. E eles usam de todas as formas. E a forma mais comum desse uso é através da energia, é escravizar a pessoa para que a pessoa fique gerando a energia que ele necessita. Que é a energia do medo, a energia do sofrimento, a energia da tristeza, da melancolia e tantas outras energias. Há uma energia principal também, a energia da sexualidade. Às vezes quando a gente está dormindo, que a gente tem aquele sonho, né, erótico, muitas das vezes aquele sonho é imputado por eles para que você gere a energia da sexualidade. Oh, que coisa, hein? Tava achando que tava com um príncipe grego e na verdade era um Draco. Olha que coisa. Ou então o irmãozinho tava achando que tava com uma princesa e não era, né? Esses sonhos eles são assim.
são imputados por eles. Assim como muitos sonhos que a gente tem, em que nos é transmitido medo. Sonhos em que familiares estão falecendo, ou você em acidente, coisas do tipo. Muitos são imputados por eles. Bom, a gente precisa organizar as ideias aqui para que não gere confusão na cabecinha de vocês. Vamos lá. A gente precisa entender que os mentores dificilmente interferem no nosso livre-arbítrio e na vida do humano. Então, é muito difícil um mentor vir e transmitir a você uma mensagem de medo, uma mensagem que transmita medo, que transmita dor, que transmita sofrimento. Eles não fazem isso. Não fazem. Isso só acontece quando há necessidade deles fazerem com que a gente não viva alguma situação em que não está programado para a gente viver. Por exemplo, um acidente na qual a pessoa vai ficar numa condição limitada fisicamente. Não está previsto aquilo e está prestes a acontecer de acordo com a linha do tempo que a pessoa está escolhendo. Em alguns casos, porque não são todos, em alguns casos eles interferem. Foi como eu falei, a luz, ela obedece, ela respeita o livre-arbítrio do humano. Se você está andando por uma linha do tempo, está co-criando uma linha do tempo para você que não é positiva a você, eles respeitam, porque é você que está no leme desse barco. É você que escolhe o que acontece com a sua vida. Por conta disso, eles não interferem, salvo as vezes em que há autorização para essa interferência. Aí eles ajudam. Não só tentam te avisar, como antes de acontecer, eles impedem. Eles acabam interferindo de uma forma para fazer com que você não esteja naquele momento em que vai acontecer algo com você. Às vezes a gente não sabe, né? Mas quantas vezes você já esqueceu uma chave dentro de casa depois de você já estar dentro do carro? E muitas das vezes a gente volta com raiva, né? Volta às vezes até ateando alguns palavrões. Mas aquele momento pode estar sendo salvo de um acidente, né? Está sendo protegido para que algo de ruim não te aconteça. Não é só acidente, às vezes é um assalto, coisas ruins que podem acontecer. E aquele atraso que você está tendo, ele te impede de pegar aquela linha do tempo que te leva para aquela circunstância na qual você teria graves consequências. Então, quando eles ganham autorização, eles fazem isso. Eu lembro que quando eu era mais novo, isso costumava acontecer muito comigo. E eu sempre fui muito intenso, ou é 8 ou é 80, e aí eu sentia, hoje eu sei que eram eles que me seguravam, então o tempo todo tinham que estar me ajudando ali, porque senão eu já tinha desandado nesse trilho aí um tempão já. E eles acabam protegendo. Então com você não é diferente. Quando a gente esquece alguma coisa, quando aquele passeio que a gente está programando não dá certo, quando algo vai mal, a gente tem sempre que agradecer, porque a gente sabe que estamos sendo amparados o tempo todo. Não existe ninguém que não tenha um mentor espiritual, que não tenha um anjo da guarda. Todos nós temos. Os nossos filhos têm, as criancinhas já desde pequeno. É muito comum também, geralmente quando vai acontecer alguma coisa com a criança, a mãe chegar em cima da hora, né? Ela tá fazendo outra coisa e ela lembra, meu Deus. Por exemplo, às vezes está passando uma roupa, esquece o ferro ligado ali, e aí tá fazendo outra coisa, quando se assusta, lembra do ferro do nada, sai correndo desesperada. Quando chega lá, a criança tá indo já para pôr a mão no ferro quente, e a mãe chega e salva em cima da hora. Você acha que isso é o acaso? Não existe o acaso.
É o mentor da criança se comunicando com o seu mentor e os dois agindo para que você evite que aquilo aconteça. Quando a gente aprende a obedecer esses sinais, a seguir esses sinais, a nossa proteção ela é maior, porque a gente passa a trabalhar junto com o nosso mentor. E é muito importante a gente ter o conhecimento disso. Você saber que o teu mentor está aí o tempo todo, mesmo que você se sinta sozinho, mas ele está aí com você o tempo todo. Nas dificuldades você nunca enfrentou uma sozinho. Sempre ele esteve com você, sempre está do teu lado. E agora a gente tendo entendimento disso, né? Vale até a pena agradecer. Então eu digo a você, querido, agradeça ao teu mentor por tudo que ele fez a você até agora. Eu costumo dizer assim, nossa, o meu trabalhou demais. Trabalhou, o meu trabalhou muito. E ainda trabalha, né? Mas é missão dele, assim como é nossa missão estar aqui também nesse momento. E todos nós estamos fazendo o que viemos fazer aqui. Estamos despertando. Essa fase do despertar, ela é necessária. É um pouquinho dolorosa, mas é necessária. Para que a gente tenha um entendimento das coisas. Para que a gente consiga despertar verdadeiramente. É preciso a gente passar por algumas circunstâncias. Bom, então, você já sabe que o teu mentor se comunica com você, que é o teu mentor que te protege, e eu já te ensinei a identificar quando é o teu mentor que está em comunicação com você. Porque nós precisamos tomar cuidado que nem sempre é o mentor. Olha só, nem sempre é o mentor. Quando você começa a captar sinais do outro lado do véu, é sinal de que você está com o teu canal de comunicação aberto. Então, você está suscetível a receber mensagens de qualquer frequência. Olha só! Ou seja, que não venha só da luz. Muitas das vezes, essas comunicações são transmitidas por outros irmãozinhos que acabam pegando o telefone do outro lado do véu. Por isso, em que eu vivo dizendo, elevem suas vibrações, elevem suas vibrações. Não assistam qualquer noticiário, não assistam televisão, não assistam qualquer filme, não assistam qualquer canal de YouTube. Porque essas coisas, elas baixam sua vibração e você fica na frequência desses irmãozinhos. E esse movimento de elevar a frequência, de baixar a frequência, ele é tão sutil que muitas das vezes nós não percebemos quando ele acontece. Você não percebe. E aí você já está navegando numa frequência mais baixa e não percebeu. E está achando que é o teu mentor que está se comunicando. Mas quando você aprende a fazer a leitura de tudo, você consegue identificar quando não vem do mentor. Quando é uma comunicação que não vem do seu mentor. Isso costuma acontecer, inclusive com canalizadores, queridos. Canalizadores, eles conhecem, eles sabem esse processo. E sabem identificar quando vem e quando não vem. Então, os canalizadores também passam por essa situação. E a maioria já viveu o suficiente para saber identificar e fazer a leitura energética. Por isso que o ponto primordial da evolução espiritual é aprender a fazer a leitura energética. Porque quando você faz, você está protegido. Você consegue identificar o que é e o que não é. Então, veio transmitindo medo, transmitindo dúvida, transmitindo qualquer coisa que não seja luz, cuidado. Se veio interferindo no livre-arbítrio, cuidado. A não-luz eles são peritos em fazer isso, interferir no livre-arbítrio. Então, quando vem, você já tem que ficar atento. Os mentores sempre nos dão escolhas. Eles nos mostram os caminhos e permitem que a gente escolha. Quando já é alguém que já chega dizendo faça isso, aí tome cuidado.
Analise se o ato é um ato positivo. Se não for, cuidado, que pode não ser o seu mentor, ok? Então nós já entendemos que corre o risco de recebermos comunicação que não venha da luz. Ok, legal, beleza. Vocês entenderam agora a importância de aprender a fazer a leitura? Porque muitos irmãozinhos que estão aí, que tem canal de YouTube, que estão fazendo o trabalho da luz, muitos estão suscetíveis a esses erros. Se não tiverem prestando atenção e se não tiverem esse conhecimento, estão canalizando não luz, achando que é luz. Não é só a luz que canaliza, não, luz canaliza também, manda mensagem para os seus aqui e engana um bocado de gente. Então é importante a gente tomar cuidado com isso. Ok, voltando, já aprendemos tudo isso. Já aprendemos a identificar os mentores, já aprendemos a fazer a leitura energética, já entendemos que podemos captar mensagens que não venham da luz, então é importante analisar a mensagem, analisar o conteúdo da mensagem, a assinatura energética. Ok, estamos organizando aqui o nosso entendimento. Quando a gente está nesse processo do despertar, nós precisamos ter todo esse entendimento para que a gente não se perca no meio disso tudo. Beleza? Vamos em frente. Ok, então já sabemos que os mentores e os obsessores se comunicam. Não vem só dos mentores a comunicação. Pode ser o obsessor ali também. Então, a gente tem que aprender a se proteger, elevar a vibração para que a gente não fique ao alcance desses irmãozinhos obsessores. Gleidson de Paula, você já explicou um monte de coisa, agora me ensina como é que eu faço para eu aumentar a proteção, para eu cuidar da minha proteção. Queridos, tem uma técnica de proteção, é um processo que ele não é complicado de fazer. Ele é bem simples, por sinal. Eu tenho ensinado a muitas pessoas que estão em contato comigo e, assim, os resultados, eu sempre aguardo feedback, né? Porque como deu certo para mim, eu aguardo a resposta se vai dar certo a outros e assim a gente vai fazendo o teste. Mas todas as pessoas na qual começaram a fazer a técnica estão tendo o mesmo resultado que eu, positivo. Os ataques cessaram. Quando não cessa, diminui. Mas no meu caso, os ataques cessaram. Como é que é? Bom, o ideal é que você faça isso junto com algum familiar seu. Então, chama a esposa, chama os filhos, dependendo do nível de entendimento deles e de aceitação. Convida alguém para fazer junto com você. Você compra na farmácia a amônia. É fácil de achar, em qualquer farmácia vende. Amônia. Tem que tomar cuidado com a amônia, porque a amônia é muito forte. Então, quem tem animal em casa, quem tem criança, tem que tomar muito cuidado. Por conta disso, eu recomendo que você coloque só à noite, antes do horário de dormir, né? Antes de se preparar para dormir ali, chama a família para vir junto e você faz esse processo. Enquanto a família, o esposo, os filhos, faz a leitura do Salmo 91, você coloca a amônia num vidrinho com conta-gotas, né? Pode ser com um vidro vazio, para você pingar só as gotinhas. E aí você vai. Em cada canto da sua casa, você pinga uma gota. Eu coloco também na janela, que a janela é uma porta de entrada. Então eu coloco uma gotinha na janela. Então você pinga uma gotinha em cada canto da casa, enquanto os familiares vão fazendo a oração do Salmo 91. Você vai orando junto e vai pingando. Você precisa entender que isso é um ritual de limpeza e de proteção. Então faça em meditação. Vá pingando e vá fazendo. Vá em cada cômodo da casa e pinga. Nos cômodos onde dormem pessoas, você pinga uma única gota atrás da porta.
Não precisa pingar nos 4 cantos, senão o cheiro fica forte, ok? Pingou lá, ok, vai para outro cômodo. Faz em todos os cômodos. Ah, acabou a oração do Salmo 91. Repete ela até terminar todo o processo. Ah, Gleidson, meu esposo não acredita nessas coisas, ele não gosta dessas coisas, como é que eu faço? Posso fazer sozinha? Pode. Posso fazer sozinho? Pode. Você coloca o Salmo 91, tem vários canais no YouTube que tem esse salmo lá. Você coloca no YouTube, o celularzinho ali perto de você, ou vai segurando na mão mesmo, enquanto ele vai narrando o salmo, você vai verbalizando também, vai falando junto e vai colocando. Quanto mais gente você envolver nesse processo, mais forte é a proteção, tá? Se não tiver jeito, faça sozinha. Peça auxílio aos seus mentores, peça auxílio à sua família galáctica e vamos que vamos. Faz a proteção. Terminou, tudo certo. No dia seguinte, quando você for fazer a limpeza da casa e você preparar aquela água para lavar o pano antes de passar na casa, geralmente, pelo menos é assim que eu faço aqui, não sei como é que você faz aí, mas eu boto a água no balde, né? Coloco ali o desinfetante, o detergente com cheirinho, né? Então, nesse momento eu vou e pingo 3 gotinhas de amônia na água, 3 gotinhas. Misturo bem e aí eu lavo o pano e passo na casa, porque assim eu acabo passando a amônia na casa toda, em uma quantidade pequena, é imperceptível pra gente, mas para esses seres obsessores, a amônia ela é um repelente, energético, ela causa um certo dano ao campo energético deles. Por conta disso, eles não adentram no ambiente onde tem essa energia. Ela causa uma desfragmentação no campo energético deles. Por isso, o uso da amônia. Bom, por que eu estou ensinando isso para vocês? Os ataques de cunho espiritual, de cunho físico, de cunho sexual, energético, está muito forte. Muitas pessoas estão relatando isso. Por que isso está acontecendo? Com o nível de evolução espiritual e de crescimento na qual as pessoas estão neste momento, os seres estão com dificuldade de se manter energeticamente. E eles precisam drenar isso e eles não estão conseguindo. Digamos assim, a fábrica de adenocromo deles foi fechada e está em falta esse produto, que é vital para eles, já que eles perderam a capacidade de criar essas energias por conta de não estarem mais ligados à fonte criadora. Então há necessidade deles extraírem dos humanos essas energias. Com isso, eles estão fazendo esse processo. Então, muitos estão me relatando que estão tendo sonhos fortíssimos. Só que alguns estão acordando no meio desse sonho. Sabe aquele sonho que você sabe que você tá ali, que você tá deitado na sua caminha, mas que você também tá vendo teu corpo e você vê a chegada desses seres, né? Alguns estão sonhando com os répteis, alguns estão sonhando com os greys, né? Para quem não sabe, os greys cinzas, né? Muitos fazem o serviço sujo para os dracos, serviços de implante, serviços de extração de energia. Muitos deles fazem esse serviço para os dracos. Queridos, eu não estou dizendo que são todos, tá? Não são todos. Mas os Greys, eles são uma raça aprisionadas, assim como a raça humana. Então, que servem a essas linhagens dominadoras, tá? Claro que os Greys, o nível de aprisionamento deles é diferente do nosso. O nosso é inconsciente, o deles é consciente. Eles sabem ali e servem conscientemente, né? Na base da ameaça, mas servem. Enfim. Por conta disso tudo, eu estou ensinando esse processo de proteção para você. Outra coisa. Tem gente que vai dizer assim, isso é bobagem, isso é besteira, isso é bobagem. Mas, queridos, os espelhos são portais que esses seres usam para adentrar nos seus ambientes. Então,
tome o hábito de cobrir os seus espelhos. Faça um teste. Faça uma capazinha pro teu espelho. À noite você põe a capa, tá tudo certo. Não tem capa? Cobre com uma toalha. Não tem toalha? Cobre com um lençol. Mas cobre. Faz um teste. Durante 5 dias, vamos fazer assim, durante 7 dias. Faça a limpeza, a harmonização do ambiente com amônia e faça o processo de proteção. E cubra os espelhos. E cubra também a televisão, se você tem ela no seu quarto. A tela do computador. Para quem não sabe, esses espelhos são espelhos negros. Eles são até pior do que o espelho tradicional. Então, passa essa orientação a você. Faça o teste. E depois me diga como foi que ficou. Relata aqui nos comentários como é que está sendo essa tua experiência. E relata também se você já teve algum ataque durante o sono. Aqueles ataques reais que você sabe que você está acordado, que você está dormindo, mas que acontece aquela situação com você. Divide com a gente, traz aqui no comentário e conforme for eu vou respondendo aos poucos. Tá bom, queridos? Pode ter gente que vai dizer, isso é bobagem, não sei o quê. Lembrem-se que o mundo espiritual, ele é contido de toda uma série de leis e regras que nós desconhecemos. Nós não temos conhecimento nem das leis e das regras que pairam o nosso mundo, que é o mundo da 3D, né, hoje, o mundo da fisicalidade. Imagine um mundo da espiritualidade. A única forma que nós temos de aprender essas coisas é adquirindo o conhecimento e experimentando para saber qual é o efeito dela na gente, se é positivo ou se é negativo. O que for negativo, não faça, deixe para lá. O que for positivo, acate como uma ferramenta a mais. Queridos, gratidão, gratidão. Fico muito feliz em poder vir aqui e trocar conhecimento com vocês. Só para manter você informado, nosso computador já está chegando, eu acredito que dentro de 2 dias chega. Eu volto a fazer as canalizações. O site do Projeto Ascensão Planetária já está ficando pronto. Logo, logo eu anuncio a inauguração do site. Lá você vai poder agendar o teu atendimento e também vai ter muito conteúdo. Na verdade, a ideia é a gente criar uma biblioteca espiritual, onde você vai ter acesso a todo quanto é tipo de material para a tua evolução, para o teu crescimento espiritual. Eu só tenho a agradecer. Quanto à questão das doações, queridos, ainda falta a gente arrecadar R$1.200, tá? Para pagar a nossa irmã que emprestou o recurso. Então, quem tiver condição e puder ajudar com um pouquinho, ficarei muito grato. Vou deixar aqui na descrição desse podcast, desse vídeo, os dados para depósito em conta bancária, tá bom? Gratidão, queridos. Um abraço de luz a todos vocês. Namastê. Namastê. Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.